Bom dia, irmãs e irmãos que eventualmente estejam escutando esta mensagem. Meu nome é Luciana Campos Bezerra Pereira e sou da congregação de Paraisópolis da Igreja Presbiteriana de Conceição dos Ouros, no sul de Minas Gerais. É com muita alegria que hoje venho com esta breve mensagem falar sobre a parábola do filho pródigo. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, de 1 a 32, mas focaremos a mensagem até o versículo 24. Esta parábola talvez seja a mais conhecida, a mais comentada, a mais bela, que mais fala aos nossos corações. Parábola contada por Jesus. É considerada uma verdadeira pedra preciosa no que tange seu ministério de ensino. É como se fosse um luzeiro a brilhar dentre a constelação de parábolas que Jesus contou. E por que Jesus conta esta parábola? Não se esqueçam dessa mensagem, guardem bem. Por que Jesus conta esta parábola? Vocês já notaram que a palavra que mais se repete nesta parábola é pai e não filho? Depois, posteriormente, deem uma lida em toda a parábola, de 1 a 32, mas observem bem, a palavra pai aparece muito mais vezes do que a palavra filho nesta parábola. A centralidade desta parábola não é o filho, como muitos acham, mas sim o pai. O filho, nesta parábola, representa os publicanos e pecadores que se achavam mais importantes que todos os outros, mas na verdade eram tão pecadores quanto eles. Este filho, na casa do pai, era um moço feliz inconscientemente. Ele não sabia que era feliz. Ele tinha tudo ali. Tinha o pai, o irmão, tinha casa, comida, era bem cuidado, tinha herança, tinha tudo estando ali na casa do pai. Mas o ser humano tem tendência a se tornar insatisfeito, infeliz, não é mesmo? Procurar problemas onde não se tem problemas. E foi isso que aconteceu com este filho mais moço. No versículo 12, o filho diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Não era costume, no meio judaico, dar herança aos filhos antes da morte dos pais. Mas a insatisfação deste filho fez com que ele pedisse a sua herança antes mesmo da morte do pai. O filho via naquele momento sua satisfação interior nos prazeres que a herança iria lhe proporcionar, a forma como ele iria gastar, aproveitar a vida com este dinheiro. E quantas vezes, irmãs e irmãos, nos deleitamos nos prazeres deste mundo, assim como este filho fez, e nos esquecemos do que verdadeiramente importa, que é ganhar a vida eterna, que é estar na casa do Pai, estar junto ao Pai. Muitas vezes também, amadas irmãs e irmãos, pedimos ao Pai mais do que precisamos e merecemos, certas de que receberemos muito além do que realmente merecemos e precisamos. Murmuramos, assim como os fariseus e escribas citados no início desta parábola. Achamo-nos melhor do que qualquer outro pecador, que igualmente somos. Este filho precisou experimentar tudo o que o mundo podia lhe dar, para depois, em dificuldades, se lembrar do que realmente importava, que era estar junto ao Pai, estar na casa de seu Pai. Nos versículos 18 e 19, parte A, o filho diz: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Este pai, descrito nessa parábola, é o nosso Deus. Somente após gastar toda a sua herança com o mundo, este filho se lembrou do quanto era maravilhoso enquanto estava na casa de seu pai. Precisou passar por uma experiência amarga com a vida, para somente depois perceber o que verdadeiramente era importante em sua vida, que era estar junto de seu pai. No versículo 20 diz: E levantando-se, foi para a casa de seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Quando o pai recupera seu filho, a pessoa mais alegre não era o filho, mas sim o pai, por recuperar seu filho que antes estava perdido, mas agora tinha retornado, tinha sido encontrado. O filho volta arrependido do que fez e pede perdão ao pai. Vejam o que está escrito no versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Se observarmos todo o capítulo 15 de Lucas, leremos que Jesus conta 3 parábolas na sequência: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E as 3 têm a mesma mensagem central, que é recuperar o pecador, algo que estava perdido, mas foi encontrado. Nos versículos de 22 a 24 diz: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu,
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai recebe seu filho de braços abertos e feliz com o retorno do filho. Quer o filho renovado e lhe dá roupa nova, sandálias novas e um anel no dedo, dando cara nova àquele filho que vinha do mundo maltrapilho e agora tinha retornado ao pai. Quando o pai dá a herança ao filho, ele já sabia que o filho precisaria passar por aquela experiência desastrosa para perceber e aprender o que realmente importava, que era estar junto ao pai. Para o pai, naquele momento, não importavam as riquezas, os bens perdidos naquela ocasião, em decorrência das experiências desastrosas que aquele filho tinha, e mundanas. O que importava ao pai era a vida espiritual daquele filho. O ganho, neste caso, não era material, e sim espiritual. Lá no início fiz a pergunta, lembram, irmãs? Lembrem, irmãos? E por que Jesus conta esta parábola? Ele conta para nos alertar de que não podemos nos deixar levar por pensamentos ruins que nos afastam de Deus e fazem com que fiquemos insatisfeitos com a vida que temos. Quantas vezes, amadas irmãs e irmãos, nós mesmos, tendo tudo o que precisamos, murmuramos e nos tornamos insatisfeitos? Vivemos o que esta parábola relata ainda hoje em nossas vidas. A palavra viva, a palavra de Deus, contada por Jesus. Deixamos o que realmente importa, que é estar junto ao Pai, que dá tudo o que precisamos dia a dia, mesmo não sendo merecedores. Deus nos quer junto dele. Não deixemos que pensamentos, influências e amizades ruins nos afastem do Pai. Sejamos sempre fortalecidas em oração e comunhão com nosso Deus. Guardemos em nossos corações esta mensagem de amor e graça para as nossas vidas. Fiquem com Deus, amadas irmãs e irmãos, e tenham um dia abençoado.